Olá, dona Ana, tudo bom? Olha, hoje nós temos a avaliação de AMT. A nossa avaliação de AMT vai ser uma avaliação bem curta, uma avaliação só de 5 questões, uma vez que na semana passada nós já fizemos os SAPs e foi dentro da aula de AMT, tá bom? Eu só peguei aqui alguns desses que vocês apresentaram mais dificuldades para que nós possamos fazer essa avaliação de hoje. Tá certo? São só 5 questões e eu vou dar uma passada agora nessas 5 questões explicando para vocês. Essas avaliações têm esse formato porque nós estamos num período, nós estamos num momento diferenciado, um momento que nós não estamos na sala, que nós, professores, nós não podemos tirar as dúvidas de vocês quando vocês perguntam, né? Porque nós não estamos fisicamente presentes. Então, aí eu passo um vídeo explicando que fica melhor de vocês resolverem, tá bom? Que vocês possam resolver a atividade de vocês, beleza? Então vamos para a primeira questão, que na primeira questão é a questão de reta numérica, tá bom? Nós vamos resolver uma questão de reta numérica, é uma questão bem simples, tá bem? De reta numérica, onde eu coloquei assim, ó. Alguns pontos foram marcados na reta numérica abaixo. Tá aqui. Ponto A, B, C e D. Aí eu pergunto, qual é o ponto que corresponde ao número π? Tá? Essa letra grega que nós trabalhamos com ela com um valor aproximado, né? Então, qual desses pontos melhor representa o π? Ah, professor, não sei qual é o valor do π. Você sabe. Se não sabe, faça uma pesquisa para saber qual é o valor aproximado do π. Tá bom? Deveria você saber. Se não sabe, mas faça uma pesquisa para que você possa saber qual é o valor do π. É só colocar aí no celular o valor do π, que essa letrinha grega aqui é PI, tá? Como é que escreve? É só um P e um I. Aí você vai ver esse símbolozinho e tenho certeza que tem muitos sites, inúmeros sites com esse valor. Tá bom? Na segunda questão, nós vamos trabalhar com o descritor. Vamos trabalhar com o descritor 77, que é o descritor que trabalha com operações com números. Desculpa, operação com número não. A gente resolveu o problema com média aritmética, onde eu coloquei o seguinte, ó. O infográfico abaixo mostra a estatura média de 5 nacionalidades, dentre homens e mulheres nascidos no ano de 1996. Então, aqui tem 5 nacionalidades. Tem a Holanda, o Brasil, Timor-Leste, Letônia, Brasil e Guatemala. Aí aqui tem a estatura dos homens, médio do nome desses 3 países, e a estatura média das mulheres desses 3 países. Observe que eu me refiro a 5 nacionalidades, porque o Brasil se repete 2 vezes, porque eu coloco os homens, a média da estatura dos homens brasileiros e a média da estatura das mulheres brasileiras, tá? Quando você for tirar a média aritmética, é isso que é o comando da questão, que eu coloquei aqui assim, ó. Considerando todas as 6 medidas dos homens e mulheres, ó, as 6 medidas, a média aritmética das alturas tá bom? Então você não vai trabalhar com 5, vai trabalhar com 6, porque eu tenho 6 medidas, tá certo? E você já sabe como é que calcula média aritmética, né? Eu vou dar aqui um exemplo, vamos imaginar, vamos aqui pegar as notas de vocês. Vocês têm 4 médias durante o ano, não é isso? A gente soma as 4 notas, as 4 médias bimestrais de vocês e divide por 4. Professor, por que eu divido por 4? Porque eu somei as 4 médias que você teve durante o ano. Muito parecido com aqui. Aqui não são 4 médias, mas são 6, ó. 6 alturas, 6 estaturas. Claro, se você vai somar 6 estaturas, você não pode dividir por 5, você vai dividir por 6. É isso? Terceira questão. A terceira questão vamos trabalhar com volume. É o descritor, se eu não me engano é o 67, se eu não me engano não é o 67, onde a gente resolve problemas com noções de volume, tá bom? Com noções de volume. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, a gente tem um bloco aqui onde eu digo o seguinte: veja o seguinte reservatório de água
com forma de um bloco retangular. Pronto, está aqui um bloco retangular, que ele tem 8 metros de comprimento, por 3 de largura e 5 de altura, certo? E vocês vão calcular o volume desse bloco. É bem simples, gente, calcular volume é uma coisa bem simples. Você só precisa, tá? Você só precisa multiplicar, no caso aqui, as grandezas, tá bom? No caso aqui, o 8 de comprimento, 3 de largura por 5 de altura, só isso, tá bom? Eu vou só fazer uma correção, que eu disse que o volume era o descritor 67, né? Na realidade é o descritor 69, tá? Eu fiz uma pequena confusão aí, mas já corrigindo aqui, então o D69 que a gente vai trabalhar com volume, tá bem? Vamos para a quarta questão. A quarta questão, nós vamos fazer aqui, é o D18, né, que é o descritor que trabalha com grandezas direta e inversamente proporcional. Mas é bem simples essa questão, olha aqui. Eu coloquei assim, um pintor fez uma tabela relacionando a área da superfície a ser pintada, o tempo gasto para pintar essa superfície e a quantidade de tinta. Tá bom? Observe aqui o desenho que eu digo. Se ele pintar 10 metros quadrados, ele vai gastar 2 horas e vai usar uma lata de tinta. Tá bom? Claro, aí você vai dizer, então se ele pintar 40 metros quadrados, é só multiplicar tudo por 4, né? Isso, ó. Ele vai gastar então agora 8 horas e 4 latas de tinta. Tá bom? Ou melhor, 4 litros de tinta, não é lata não, tá em litros, né? A mesma coisa, se ele pintar 80 metros, né, ele vai pegar 16 horas para fazer o serviço e vai gastar 8 litros de tinta. Eu pergunto o seguinte, qual será o tempo gasto para pintar uma superfície de 25 metros quadrados? Meus queridos, eu usei essa tabela, mas aqui você não vai precisar dessa coluna aqui, porque eu não me refiro aqui à tinta num comando, tá bom? Ora, se com 10 metros ele pegou 2 horas para resolver o problema, eu pergunto, ou melhor, desculpa, se para ele pintar 10 metros ele gastou 2 horas, imagine se ele agora pintar 25, quantas horas ele vai gastar? Essa é a pergunta, tá bom? Se para pintar 10 metros, esse pintor pegou 2 horas para fazer o serviço, e agora se fosse 25 metros, quantas horas ele vai gastar? Será que são 6 horas? Será que são 5? Será que são 4? Ou será que são 3 horas? O conselho que eu dou a vocês é o seguinte, vocês descubram quantos metros ele vai pintar em 1 hora, tá bom? Aí depois é só multiplicar que vai dar bem certíssimo. Entendeu? Se 10 metros ele pinta em 2 horas, em 1 hora ele vai pintar quantos metros? Tá? Se você vai saber quanto ele faz em 1 hora, quantos metros ele vai fazer em 2, quantos metros ele vai fazer em 3, em 4, em 5, em 6 e assim vai, até que você vai chegar nos 25 metros quadrados. Você vai descobrir quantas horas ele gasta para pintar uma parede de 25 metros quadrados, tá bom? Então também é bem simples, questão só de lógica aí. Na quinta questão, nós vamos trabalhar agora sim. Agora aqui é o D67, tá bom? Por quê? Que é o descritor que trabalha para resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas. Observe que esse problema aqui eu coloquei assim. Observe a figura abaixo e calcule a área de cada polígono e a área total da figura, tá bom? Na realidade, gente, eu quero saber a área total dessa figura. Essa figura aqui todinha. Essa figura está dividida em 4 figuras. Ela tem um retângulo, ela aqui tem um triângulo, essa parte rosa aqui, essa parte aqui meio amarela, sei lá, laranja. Aqui nós temos um losango, né? E essa parte azul aqui, né? É um trapézio. Então eu tenho um retângulo, que é o verde, o rosa aqui, a parte rosa aqui é um triângulo. Essa parte aqui amarela, sei lá, laranja, não sei. Mas aqui é um losango. E aqui o azul nós temos um trapézio.
Tá bom? Você vai calcular a área de cada um. Aí aqui na frente eu coloquei como que você calcula. O retângulo é bem simples, né? É só você multiplicar base vezes a altura, ó. Só multiplicar as duas grandezas aqui. O triângulo também é só aqui, ó. Você vai multiplicar. Tá aqui a fórmula, você vai multiplicar a base. Você, professor, mas não tem? Tem sim. Ó, se daqui para cá é 6, porque daqui para cá também é 6, ó. Então você vai multiplicar 6 vezes, quem é a altura? 4. Então a base é 6, a altura é 4, o que der divide por 2, que é a forma de calcular a área do triângulo. Como é calculado o triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Pronto, aí você deixa lá. Já calculou o retângulo, calculou o triângulo, agora vou calcular o losango. O losango é essa figura aqui, ó. Tá? O losango é essa figura aqui. O losango ele tem duas diagonais. Tá aqui uma, ó, tá bom? Diagonal que é eu botei o Dzão, que é a diagonal maior, e tem essa diagonal menor aqui. Professor, mas não, você não colocou. Eu não coloquei, mas veja ó, que eu digo a medida dela aqui, ó, tá vendo? 6 metros, ó, tá vendo aqui, ó? Tá, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Como é que se calcular do losango? Do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, o resultado que der, você divide por 2 e já encontrou a área do losango. Por fim, nós temos o trapézio aqui, né? Que também que é um quadrilátero, ó, porque tem os 4 lados. Essa figura aqui que tá, a área está de azul. Aí observe que o trapézio ele tem diagonal, não, ele tem diagonal, mas não é a diagonal aqui. Ele tem uma base maior, tá bom? Aqui, ó, tem uma base maior, que no caso essa aqui mede 10 metros. Tem uma base menor que mede 5 metros, tá vendo? Então, como é calculado o trapézio? Vamos para cá. É a base maior somado com a base menor. O que der de resultado, você multiplica pela altura. Dizer, professor, cadê a altura do trapézio? Está aqui, ó. Tá vendo a altura dele aqui, ó? 3 metros. Voltamos lá. Tem aqui a altura 3 metros. Tá? Então você vai somar a base maior mais a base menor. O resultado que der multiplica pela altura, que é 3 metros. E depois é só dividir tudo por 2 que você encontra a área do trapézio. Pois bom, o que você vai fazer? Vai calcular a área desse retângulo, está aqui a fórmula. Depois calcular a área do triângulo, também está aqui a fórmula. Depois calcular a área do losango. E por fim calcular a do trapézio. E depois de ver as 4 áreas, vai somar todas as 4, que com certeza é um desses resultados que está aqui. Tá bom? Então, repetindo, vai fazer a área do retângulo, depois a área do triângulo, a área do losango, a área do trapézio, depois somar as 4 áreas, né? Que vai dar um desses resultados aqui, tá bom? Então, é esse o nosso, são essas as 5 questões da nossa avaliação de AMT. Eu espero que o vídeo ajude a vocês a resolver a prova e tirar uma boa nota, tá bom? Foi um prazer e até a próxima semana na nossa avaliação de matemática. Tchau, gente. Boa sorte.